Então, vamos lá. Então, ele já deu calculado, né? A gente vai aumentando o nível de dificuldade, tá? Então, seno, vou botar aqui uma outra cor. Então, vamos lá. Então, aqui é direto, né? Seno de A mais B. Cada um decora de seu jeito, né? O processo mnemônico, né? Aqui, eu falo sem cós, mantendo o sinal, né? Então, seno de A, cosseno de B. Aí mantém o sinal, ó, mais, que é o mais que está aqui dentro. Seno de B, cosseno de A. Então, se aqui fosse menos, não é isso? Seno de A menos B, aqui viria menos, tá ok? Então, esse seno de A mais B, que eu estou procurando, é isso que eu estou falando, ele já deu direto, era só você não trocar a ordem, né? Seno de A, 3/5, cosseno de B, 12/13, mais seno de B, 5/13, estou admitindo o pessoal na sala, vezes o cosseno de A, 4/5. Então, isso é igual a 36/65, mais 20/65. Então, o resultado que estamos procurando é 56/65. Então, de novo, né, pessoal? O seno de 2x, você pode, eu vou colocar aqui do lado, né? Seno de 2x é o quê? É seno de x mais x. E aí a gente já tem nossa expressão, né? Então, é seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x. Ou seja, o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ok. Então, ele deu o seno de x, vou precisar do cosseno para conseguir o seno de 2x. Então, venho, né, para a nossa principal da trigonometria, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso implica menos 1/3 elevado ao quadrado, que é o seno de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho aqui 1/9 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x é 1 menos 1/9. Isso implica que o cosseno ao quadrado de x é 8/9. E, por fim, o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8/9, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2, raiz quadrada de 9, 3. Então, quando usamos a expressão, né, a equação fundamental da trigonometria, a gente sempre encontra um mais ou menos, porque estamos aqui, né, elevado ao quadrado. Agora você vai decidir. Então, você vai usar esta informação que foi dada aqui, ó. X é um arco que está no terceiro quadrante. Se x está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, por isso, a gente só vai admitir a resposta cosseno de x é menos
2 raiz de 2 sobre 3. Agora, posso fazer o seno de 2x, que é 2 vezes o seno, menos 1/3, vezes o cosseno, menos 2 raiz de 2 sobre 3. Menos com menos mais, então aqui vai dar 4 raiz de 2 sobre 9. No próximo exercício, ele deu o seno de x mais o cosseno de x igual a 5/6. E ele está pedindo, então, o seno de 2x. Bom, de novo, cosseno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Pessoal, a tentação aqui, e talvez não seja o caminho mais rápido, eu sei que muitos alunos resolvem assim, olha só, você tem seno de x mais cosseno de x igual a 5/2. Aí você quer partir para resolver esse sistema aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí você isola o seno de x aqui, né? Então, aqui você tira. Aqui você diz, né? Que o seno de x é 5/6 menos o cosseno de x, igual aquele sistema, né? Do nono ano. Aí eu pego no local de seno de x, coloco isso aqui e cai numa equação de segundo grau. Pode fazer assim? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Mas olhando a expressão, né? Se você olhar a expressão seno de 2x, é 2 seno x cosseno x. Aí é mais fácil você lembrar do nono ano, né? Mais fácil lembrar de produto notável. Porque você tem seno de x mais cosseno de x é igual a 5/2. Então, se eu elevar ao quadrado, né? Dos dois lados, olha como é que vai ficar. Isso aqui é o quadrado, né? Seno ao quadrado de x mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha quem vai aparecer. Ó, 2 seno x cosseno x e mais cosseno ao quadrado de x. E lá do outro lado eu tenho 25/36. Agora reparem, né, que eu tenho aqui um seno ao quadrado com um cosseno ao quadrado, que eu sei que somados vale 1. Então, com isso, eu fiquei aqui, então, com 1 mais 2 seno de x cosseno de x é igual a 25/36. Então, 2 seno de x cosseno de x é igual a 25/36 menos 1. Então, 2 seno de x cosseno de x é igual a 36. 25 menos 36 menos 11/36. Então, isso implica, esse cara aqui é justamente quem? Quem a gente está procurando. O seno de 2x, né? Então, o seno de 2x vai ser menos 11/36. Então, vamos lá. Pensando na nossa avaliação, né? Se eu for calcular isso aqui, cosseno, eu poderia, relembrando aqui a fórmula, né, pessoal, do cosseno, ó. Cosseno de A mais B não é igual ao seno, né? O seno é sem cos, o cosseno é cos sem sem. Então, cosseno de A vezes o cosseno de B. E o sinal troca no cosseno, hein, pessoal? Aqui é mais, aqui vem menos, ó. Menos seno de A vezes o seno de B. Então, se aqui fosse menos, aqui seria mais. Diferente do seno, né? Seno de A mais B
é igual a seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, se você for resolver esse exercício, você poderia querer calcular assim, ó, cosseno de 45, né? Você poderia escrever assim, ó, o cosseno de 60 menos 45. Isso aqui é igual ao cosseno de 15. Mas, e o seno de 15 você faria a mesma coisa. E o seno de 45, cosseno de 45 você conhece. Mas isso ia dar um trabalho, porque aqui, comparando com a nossa fórmula ali, né, pessoal? Olha, cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos, né, cosseno de A vezes o seno de B. Agora, repare, né? Se eu chamo o A de 15, né, e o B de 45, então, substituindo aqui, né, ó, 15, 45, 15, 45, 15, 45, né? Então, a gente vê que, na verdade, essa expressão que está aqui em cima, ela é igual mesmo ao cosseno, né, de 15 mais 45, que é igual ao cosseno de 60, e esse nós conhecemos, né? Cosseno de 60 vale meio. Então, vamos lá. Vou botar aqui a da tangente, hein? Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Lembrando que se aqui for tangente, né, de A menos B, aqui é tangente de A menos B e aqui embaixo entra o mais, certo? Então, quando a gente faz a tangente de A mais A, então vai ficar como? Tangente de A mais a tangente de A dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de A. Ou seja, a tangente de 2A é 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, aqui no nosso exercício, aplicando, né, a tangente de 2A vai ser 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, no nosso caso, tangente de 2A é igual a 2 vezes 2 sobre 1 menos 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 menos 4 terços. Então, repare, eu não tenho seno de 10, né? Não tenho seno de 50, seno de 70, seno de 30 até tem. Então, olha como é que nós vamos começar a trabalhar aqui. Então, eu vou mexer nessa expressão, provar, né, que essa expressão aqui vale 1. Eu não posso mexer nesse 1, hein? Lembra da prova, né, na matemática, né? Eu tenho que mexer só desse lado e chegar em 1. Então, vamos lá. Vou fazer 16 vezes. Já vou separar assim, ó, para vocês entenderem. 8 vezes. Vou botar aqui, ó. Seno de 10. Vou botar de outra cor aqui.
Vou multiplicar aqui, ó, por cosseno de 10 vezes, continuo com o resto, seno de 30 vezes cosseno de 50 e vezes cosseno de 70. Agora, como eu dividi, né, como eu multipliquei por cosseno de 10, eu não posso alterar, né? Então, eu também tenho que dividir aqui. Eu tenho que dividir por cosseno de 10. Então, repare, multipliquei e dividi por cosseno de 10 a minha expressão. Veja que não se altera, né? E aqui, né, aqui eu escrevi o 16 como 8 vezes 2. Tá certo? Agora, repare essa expressão aqui. Ó. Essa expressão aqui é exatamente o quê? O seno de 2 vezes 10. Né? Só lembrar, ó, seno de 2 vezes um ângulo alfa é o quê? É 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. No nosso caso ali, o alfa é o quê? 10. É isso? Então, repare que esse cara aqui é o quê? É o seno de 20 graus. Então, continuando, agora ficamos como? Ficamos com 8 vezes. Olha só. 8 vezes o seno de 20 graus. E agora repare, gente. Seno, não é isso? De π sobre 2 menos alfa é igual a cosseno de alfa. Então, eu estou dizendo o seguinte, o seno de 70 ele é exatamente igual ao cosseno de 20. Então, aqui em vermelho também, então, esse seno de 70 ele é igual ao cosseno de 20. Então, vou juntar ele aqui, tá? Estou trazendo esse seno de 70, estou juntando ele aqui como cosseno de 20. E ainda sobrou quem? O seno de 30 graus vezes o seno de 50 graus. E aqui embaixo nós continuamos com o cosseno de 10 graus. Agora, pegando esse 8 aqui, as transformações estou fazendo em vermelho, né? Pegando esse 8, escrevemos com 4 vezes 2. Agora eu tenho o quê? 2 vezes o seno de 20 e cosseno de 20. 2 vezes o seno de 20 e cosseno de 20. Então, ficou 4 vezes o seno de 40. 4 vezes o seno de 40. Vezes. Agora, olha, o seno de 50, pelo mesmo motivo que está aqui em cima, ó, o seno de 50, pelo mesmo motivo, é o cosseno de 40. Então, peguei esse seno de 50 e coloquei aqui, ó, cosseno de 40. Vezes o seno de 30. E aqui embaixo eu continuo com meu cosseno de 10. Agora, isso implica, ó, de novo, aqui eu vou escrever assim, ó, 2 vezes esse 4, né? Esse 4 eu vou escrever como 2 vezes 2. Então, 2 seno de 40 cosseno de 40, isso aqui é 2 vezes o quê? Seno de 80. Vezes o que eu já tinha ali, o seno de 30. Isso tudo dividido, deixa eu apagar aqui, ficou meio... Isso aqui tudo dividido pelo cosseno de 10. Agora, de novo, pessoal, vou botar em azul, o seno de 80 é igual ao cosseno de 10.
Então, finalmente, nós podemos simplificar, né? Cosseno de 10 dividido por cosseno de 10 dá 1. E aqui eu vou ficar o quê? Com 2 vezes o seno de 30. Mas o seno de 30 é meio. E chegamos, então, a 1. Como queríamos provar.